Olá a todos, todas e todes. Seguimos com mais um dia do programa Luz no Picadeiro, eixo de formação do Festival Internacional de Circo do Ceará, que reúne um conjunto de ações desenvolvidas com o objetivo de preservar e difundir o saber circense através do ensino de técnicas, valorizando a tradição e explorando novas possibilidades na busca pelo conhecimento dos vários saberes presentes no universo do circo, fortalecendo para isso os processos de formação, produção, capacitação e instrução de artistas circenses cearenses. Em sua 7ª edição, o programa traz oficinas, seminários, encontros, lives e videoaulas sobre diversos temas, como empreendedorismo, segurança no circo, políticas públicas, palhaçaria e protagonismo feminino. A programação está acontecendo pelo canal do festival do YouTube e pelo Instagram, com a participação de convidados, entre eles artistas circenses locais, nacionais e internacionais, profissionais de setores do campo cultural. Então, fica com a gente nesta programação. O Festival Internacional de Circo do Ceará é financiado via Lei de Incentivo à Cultura, apresentado pelo Atacadão, com o patrocínio da DAS, o apoio da Aninger e o agradecimento à Enel. Tem ainda patrocínio da Lei Federal de 29 de junho de 2020, a Lei Aldir Blanc, através do edital de seleção pública para patrocínio a festival via Lei Aldir Blanc. O apoio institucional do Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria da Cultura, com a realização da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. E hoje, meus amigos, minhas amigas, temos aqui um grande encontro com um tema muito peculiar, que é a comicidade em tempos de politicamente correto. E para falarmos sobre isso, temos aqui dois grandes amigos e artistas cearenses. Aqui ao meu lado esquerdo temos o ator, diretor, dramaturgo e produtor cultural, Carri Costa. E do meu lado direito temos também o ator, pesquisador, bufão, palhaço, produtor cultural, performance e outras coisitas mais, Alisson Lemos. Então, de antemão, agradecer aqui a participação nesse momento. Para a gente dar início, eu vou fazer uma audiodescrição. Sou Ângelo Márcio, também produtor, ator, palhaço. Hoje estou vestindo uma blusa verde com o nome Festival Internacional de Circo, uma calça vermelha, um chapéu. Estou aqui ao meu fundo uma parede com tijolos, com bonecos, com instrumentos musicais, diretamente aqui da Varanda Criativa. E eu passo agora para Carri Costa fazer sua audiodescrição. Oi, gente. Meu nome é Carri Costa, sou ator, sou produtor cultural. Bem, eu estou com a camisa preta, com um desenho preto e branco no peito, sou pardo, careca, sapato tênis cinza, calça jeans e acho que é só isso. Sou eu, Carri. E agora passo a audiodescrição para o nosso outro convidado, Alisson Lemos. Massa, meu nome é Alisson Lemos, eu sou um homem branco, tenho algumas tatuagens no braço, nas pernas, estou usando uma blusa preta com a figura de um palhaço e um alvo, uma bermuda preta e um sapato preto. Aqui atrás de mim também um fundo preto e as coisas que o Márcio aí descreveu, da Varanda Criativa. Bom, Varanda Criativa. Bem, então para a gente dar início... eu sou o cara barbudo, hein, gente? Tem um bigode, uma barba também, uma barba um pouco grisalha. É isso aí. Continuando. Então, para a gente dar continuidade dentro dessa ideia, a ideia é uma grande conversa mesmo, para a gente relatar aqui experiências, fatos, histórias engraçadas ou não, ou acontecimentos trágicos ou não, né? Porque o fazer, ele, a cada momento, ele vai se modificando, né? A gente vai ter que se adaptando às realidades, né? E nós estamos nesse momento agora, que até a gente numa conversa aqui já inicial, a gente viu essa coisa da complexidade que é o tema, né? Como fazer rir, né? Por que fazer rir, a quem fazer rir, como então, tem tudo, uma questão que nós vamos debater hoje, que é essa coisa de como ser cômico, ser engraçado, sem necessariamente ofender alguém, né? Ou trazer questões que são indigestas, né, para esse momento agora, relacionado também à questão das lutas das minorias, do respeito ao outro, do respeito ao gênero, né? Então a gente vem de uma tradição
né, de muitos acontecimentos, e aqui a gente vai retratar algum deles e ver como a gente nesse momento se adapta a isso, né? Então, para a gente dar o início aí, eu gostaria que o Carri começasse apresentando um pouco sobre o seu trabalho, sobre o que ele já produziu, assim, de maneira breve, para que a gente entenda, para quem não conhece, a sua obra Carri. Carri por Carri. Carri por Carri, né? Então, pessoal, gente, assim, meu nome é Carri, né? Na realidade, meu nome é Carlos, eu nasci em Pacajus, e desde moleque, assim, eu sempre fui um menino muito hiperativo, muito engraçado, muito cômico, tipo aquele meninão da rua que é um retrato do que acontece nos bairros da nossa cidade, em todos os bairros do Brasil todo. Ou seja, tem sempre aquele que é um piadista, que troça, que brinca, que fresca com todo mundo. Eu acho que eu era sempre um menino assim, daqueles que andava com a chinela no meio da rua, correndo, brincando no meio da rua, até a mãe chamar pra dentro. Às vezes chamava pacientemente, às vezes não chamava. Então, a gente é muito observador. Quando a gente é moleque, a gente é muito observador e a gente desperta esse criativo que a gente tem. Acontece muitas vezes de a gente se voltar para essa coisa engraçada e absorver isso. Eu acho que eu absorvi isso do meu dia a dia, né? E com o passar do tempo, eu fui vendo que eu tinha essa tendência artística, né? E eu fui, quando criança, um grande frequentador de circo. Né, o circo do 31 de maio ali, que ficava por trás da LBA, no final da João Cordeiro. E eu era um frequentador do Peneirão, sabe, dos circos que iam para lá, que ficava na frente do Mela Mela, e ali era o meu universo, era onde eu consegui ver, assim, as primeiras manifestações de coisas absurdamente engraçadas ao vivo. Né? Isso aqui em Fortaleza? Em Fortaleza, tá por trás da LBA, final da João Cordeiro, né, ali por trás da LBA. Então tinha um terreno que chama o Campo do 1º de Maio, Campo 1º de Maio, exatamente. E aí lá os circos que iam pro bairro ficavam exatamente ali. Então ali que eu acho que foi que eu comecei a beber. Obviamente a gente não tinha dinheiro para entrar, geralmente a gente entrava pro bar, depois começava a sessão, então o cara sempre deixava um menino velho que tá frescando lá entrar, a gente entrava e assistia. E eu acho que ali foi o meu primeiro contato. Logo depois eu fui ter contato com o audiovisual cômico. Aí eu trocava os coisinhas do Mercantil São José, os cupomzinhos de venda, para entrar num cinema que tinha no Mercantil São José, que hoje é Extra. Depois foi Pão de Açúcar, e hoje é Extra ali na Avenida Guanhambi. E ali eu conheci o cinema. E ali foi que eu assisti o Chaplin pela primeira vez, vi o Gordo e o Magro pela primeira vez. E aí foi que eu vi que depois, olha, isso é um raciocínio que vem bem depois. Né? Você vai constatar que você é desse universo bem depois, né? Mas como você bebe daquilo tudo, quando você é muito novo, aquilo fica um adubo, né? É de onde você cascavia, de onde você encontra esse jeito moleque de ser, esse jeito, essa forma de tentar entender esse universo e passar para o público esse universo. Não demorou muito, eu já estava no teatro e optando pela comédia. Só que eu optei pela comédia, assim, foi muito... Eu comecei com comédia, comecei com drama, comecei fazendo Paixão de Cristo. Né? Então a gente montou no Bairro da Piedade um bar que chamava... no Bairro da Piedade, um teatro que se chamava Teatro Galpão, que era nos Salesianos ali, numa antiga serraria que tinha. E lá a gente experimentava tudo, o riso, a comédia, o drama, aquela coisa toda. Eu sabia que eu era meio moleque, tinha uma tendência para isso, não deu outra, velho. Foi ali que começou a coisa. Entrei para o curso de Artes da Universidade Federal do Ceará. A primeira vez que eu percebi que eu queria fazer uma comédia diferenciada, entender e estudar isso, foi quando a gente montou Dom Joaquim, que foi uma comédia sátira. E foi fabuloso, porque aí entrou muito da consciência política, crítica, cultural, social, econômica dentro desse espetáculo. E aí foi por lá que eu comecei a ter esse entendimento e fiz a opção clara de que tipo de comédia poderia ser feita. E trabalhando simultaneamente com os humoristas numa década, era exatamente final da década de 90, começo da década de 2000, eu comecei a trabalhar fazendo entremeios dos humoristas nos bares da cidade, Paulo de Ordem, Ciro Santos. Então eu conheço essa reca de gente que começou nessa época mais ou menos. E foi exatamente participando disso que eu vi o que não era interessante, o que não poderia, era irresponsável, era preconceituoso, era machista, era xenofóbico, era racista, dentro do riso. Entendeu? Então, quando você tem a percepção de ter esse entendimento, aí você tem que se posicionar, você tem que ver o que você vai fazer, o que você quer fazer.
Se você quer ratificar um preconceito, se você quer ratificar aquilo que, de uma certa forma, desumaniza o riso, ou você opta por outra coisa, pela molecagem, sabe? Porque uma coisa bacana do circo, que todo mundo aqui sabe, todo mundo também vendo também sabe, é que o palhaço ele tem uma ludicidade, sabe? É fantástica. E assim, e como ele é o riso é dele ali, sabe? Então o público vai rir do palhaço, ele ri da cena criada, né? Do inusitado, do surpreendente, né? Da quebra, né? E claramente você percebe que o riso tá lá, tá construído entre os dois, ou entre os três, ou entre o um, sabe? Não tem a interferência da plateia no sentido pejorativo, sabe? A plateia não é vítima do palhaço, sabe? Quando ocorre a interação do palhaço com a plateia, pelo menos quando eu aprendi isso, aprendi circo, aprendi palhaço, né? É muito mais sedutora, é muito mais amorosa, cômica, mas é muito mais isso, cúmplice do que agressora. Sim. Né? E o jogo já pré-estabelecido já permite isso, né? Permite a figura isso. já se apresenta. E Alisson, dentro da sua pesquisa, do seu trabalho aí, fala um pouco como é que você se aproxima desse universo, como é que você tá. Já vem outra geração, né? Tem uma estradinha aí, o Carrinho tem uma estradinha mais longa, mas acho que eu venho de uma leva, né? De uma geração de que há uns 10, 12 anos atrás se intensificou muito na cidade os movimentos de circo, né? Os encontros de malabares, os encontros de circo, os cursos de palhaçaria. Antes disso a gente já tinha algumas pessoas na cidade, né? O próprio Cláudio Ivo, a Samia Bittencourt, indo para fora, trazendo coisas. Mas de uns 10 anos para cá, uma outra leva, né? Onde as técnicas circenses começaram a chegar mais forte em Fortaleza. E aí eu acho que eu e muita gente é fruto dessa leva, assim. A gente inicia pelo malabares, técnicas como acrobacia, outras pessoas vão se movimentando, mas muito rápido a gente começa por essa afinidade, essa molecagem, esse espírito moleque, a palhaçaria começa a chamar, né? E aí, tipo, com muito pouco tempo de estudo, eu fui pro sinal e passei uns 4, 5 anos jogando malabares no sinal, assim. E comecei a perceber que o que segurava... Eu nunca fui um grande malabarista porque eu sou preguiçoso para treinar, assim. Muito. E eu entendia que o que segurava a minha relação com o público, seja nos carros ou seja o público passante, não era propriamente a técnica, mas era o modo de fazer, sabe? A brincadeira, a molecagem, o encontro, saca? E aí, essa relação é onde o palhaço começa a florar, por mais que você não diga, é palhaço. E aí, depois de uns 4, 5 anos no sinal, eu entro num grupo chamado As 10 Graças, que tinha 1 ano na época, e aí a gente vai para a nossa grande faculdade, que é a Praça do Ferreira, né? Então a gente começa a pegar nossa malinha e ir para a Praça do Ferreira, só que não tinha espaço para fazer roda, né? A gente doido para experimentar as coisas que a gente aprendia, só que não tinha, porque acabava o quebra-coco, entrava o Robertinho, depois tinha o Polegar, depois já tinha outro alguém para fazer uma roda, que era os donos da praça, que na verdade são os donos da praça, né? Até que a gente começa a ir para ver. Começa a ver como é que aquele cara fechou uma roda, começa aquele cara a ver como é que ele tirou a piada, como é que ele passa o chapéu. E a gente passa um tempo nesse fluxo. Toda vida que alguém atrasava, faltava, a gente, pá, metia uma roda. Pá, roda de R$2, de R$5. Até que a gente começa a pegar, entender esse fluxo, conversar com o Coloral, com o Edson, com o Eduardo. E a gente passou também uns 4, 5 anos nesse fluxo de fazer 4, 5 rodas por dia também. E eu acho que a minha formação vem muito desse lugar, apesar de ter cruzado com ótimos professores e professoras, ter feito alguns cursos, muito de palhaçaria na cidade, assim, ter a oportunidade de ver muita coisa na cidade, mas essa experiência da Praça do Ferreira, assim, como um espaço formativo, eu acho que é o que me forma e forma o grupo como palhaços e palhaças, né? Isso é genial, né, cara? Porque é em loco, é lá que acontece a coisa. Ó, você pode ter todas as faculdades, universidades e conhecimento do mundo, mas é lá. É lá que você... Sabe, é no olho a olho, é no tete a tete, é no tempo deles, é no tempo do público, sim. É no tempo de quem tá na roda. É no tempo deles que a gente vai aprender. O Júnior diz uma coisa, o mestre Júnior Santos, né, do Teatro de Rua, ele fala, rapaz, o público diz o que ele quer ver. Né? O público, ele vai moldando a sua obra, querendo ou não, por onde você passa, né?
Então essa relação ela é muito E aí, engraçada. desculpa, e aí quando você é mais ousado ainda, você acaba elaborando estratégias para o público ver uma coisa que vai ser importante para ele ver, que é a forma mais rebuscada, mais crítica, mais... Aí a gente parte para uma crítica social, onde de repente você vai despertar nele que existe uma certa opressão social, que existe uma certa luta de classes também nessa história toda, né? Então assim, e às vezes eles vão se posicionando e vão aprendendo com isso tudo. Claro, claro. É isso que justamente o poder que a arte, de uma maneira geral, tem, né? Ela tem a possibilidade de entreter, que é o, vamos dizer assim, o mais fácil, né? Vamos dizer assim. Mas quando ele tem a sua função de transmitir algo, que tem um conteúdo, que a pessoa vai sair dali, né? Porque tem muitos que falam, rapaz, a arte ela tem que mexer de alguma forma com você. Você tem que sair transformado, né? Quando você cruza com ela, né? Você tem que sair transformado, né? Então, a gente fora, não sei se fora, né? Mas é porque quando a gente entra nesse campo da política, do que é um teatro político, do que é um riso político, acho que às vezes a gente tem uma compreensão um pouco limitada, porque por mais que aqueles caras na praça não estejam fazendo um discurso que a gente identifica como político, um artista daquele está há 20 anos na praça, fazendo roda. É um ato político. E fazendo com que o público pare no meio de uma rotina que a gente vive, que é essa rotina frenética, né? Do trabalho, tem que ir para outro lugar, não sei o quê, não posso perder uma hora, que é o que o capitalismo nos impõe. Você parar 20 minutos do seu dia, no meio dessa rotina, para ver um cara fazendo um espetáculo de rua, porque você para porque você quer, o que você falou, né? O público escolhe o que ele quer ver. Isso é extremamente político. Muito. Independente do discurso que ele esteja... Independente do discurso. E isso é notório, assim. E isso é em qualquer lugar. É em qualquer praça, é em qualquer estado, é em qualquer país, é em qualquer lugar. Né? Então, assim, a manifestação de rua do artista é um ato político, independente de qualquer coisa. Sabe? Porque ali você está proporcionando a arte da maneira mais social do mundo. Ali você está se colocando, você está se dando. E aí o público age como age. Eu vou ajudar ou não vou ajudar. Sabe? Eu vou pagar ou não vou pagar. Eu vou contribuir ou não vou contribuir. É a liberdade, cara. Por isso que eu fui muito criticado na rede quando eu no primeiro edital de auxílio ao artista com vulnerabilidade social, eu vi muita gente que não tinha nenhuma vulnerabilidade social se inscrevendo e recebendo esse dinheiro, sabe? Eu acho de uma sacanagem. O primeiro edital que teve, acho que foi de R$2.000. Eu achei de uma sacanagem muito danada. Por quê? Porque exatamente o pessoal da rua, aquele pessoal que estava impossibilitado muitas vezes de escrever no edital, porque não tem um celularzão chibata que faça a inscrição do troço todo, percebe? Então, assim... Imagina os circos a situação onde está no interior, que nem internet tem, né? E falando sobre essa questão em detalhe, o circo, né? O circo de lona, esse circo, dentre os artistas, todos foram afetados, né? Mas eles são aquele que vive do ingresso. Exatamente. Apresenta, ganha, come no outro dia, né? Então eles têm... Sobre uma questão que eu fiquei pensando agora, Carrilho. Você, além de atuar e tal, você escreve, né? Isso. Você roteiriza, né? Isso não só para o teatro, mas como para o cinema também, que você tem uma possibilidade muito grande com o cinema e tal. Atualmente, assim, ou de algum tempo para cá, já que você revela que, observando o convívio com o nosso humor, né? Esse humor que está em todos os lugares, né? No bar, na pizzaria, né? Nesse universo. Quando você se atentou assim, porque nós vivemos num momento agora que a internet, né, o mundo virtual, tudo que você fala agora pode estar daqui a 5 minutos ganhando o mundo. Né? Ele se propaga de uma maneira que nós não temos mais domínio sobre ele. Né? Então, quando você vai escrever, por exemplo, você fica pensando, rapaz, não posso... Você lê e relê para ver se a interpretação do público vai ser... Como é que viaja isso? Eu comecei a fazer o meu primeiro grande espetáculo, que foi depois de muito rap, depois de muitas apresentações, de pequenos trechos, pequenos espetáculos, foi o Titanic. Titanic foi um experimento maior, foi o cume de um experimento que eu queria fazer para a plateia de uma sátira bem moleque, bem cearense. Né? Hoje a gente está com 22 anos em cartaz, há 22 anos em cartaz, é o espetáculo mais longevo do Norte e Nordeste, com mais de 1 milhão de pessoas assistiram essa comédia em mais de 13 estados do país. Me gabando, né?
Porra, Tem que se gabar. Vai A gente merece, tem que mas se você já gabar. imaginou mais de 1 milhão de pessoas assistindo ao vivo, não tô falando televisão, Claro. ao vivo, sabe? O efêmero A gente naufragando numa jangada, com um iceberg de cubinho de gelo, na autêntica molecagem cearense. Bicho, cara. Com o jeito da gente falar, com a maneira da gente falar, com o jeito da gente andar, com a frescagem que a gente faz, entendeu? Cara, isso é genial. É o que eu quero dizer com isso. Cara, escrever foi um processo de aprimoramento, sabe? Porque, por exemplo, tem coisas dos meus espetáculos que eu tirei, que depois de uma releitura, de uma revisão, eu disse assim, não, isso aqui não pode, isso aqui não cabe mais, sabe? E sem nenhum constrangimento, jamais levaria. Porque a você gente vai aprendendo, você identificou que... Isso, que aquilo ali era um preconceito, Certo. que aquilo ali não era ético, não era humano, sabe? Então, assim, eu, de maneira nenhuma, cara, quando eu escrevo, eu tenho que fazer muito bem isso, eu tenho que mergulhar dentro de mim e saber que eu sou essa mola propulsora da molecagem e eu não tenho o direito, repito, de desumanizar o riso, sabe? Eu não tenho nenhum direito, né? Nem ninguém tem. As pessoas muitas vezes fazem porque são um bando de fuleiragem, entendeu? Mas não tem esse direito. E eu já cheguei no momento de dizer, olha, isso aí para alguns amigos e até para quem não é amigo, dizer, isso aí não é legal. E eu justifico por que isso aí não é legal. Isso é xenofóbico, isso é racismo, sabe? Isso aí é preconceituoso. Então, eu acho que tem que ser agora. Você tem que partir para o enfrentamento, cara. Não tem mais. Não tem retorno. Ou você se melhora como ser humano, ou você cai no ostracismo e fica idiotizado. E querendo idiotizar as pessoas. Eu posso estar sendo muito radical. Mas eu acho que é um grande desafio para o ator comediante, para o palhaço. Sabe? Quanto mais a gente pensar e refletir sobre como fazer o riso se tornar uma coisa mais humana, melhor. Mais criativo nós nos tornaremos. Sim. Olha, nessa mesma pegada que eu fiz pro Carri, nesse universo da bufonaria, né, nessa coisa uma coisa um pouco mais grotesca, né, que é uma coisa que vocês, junto com a equipe lá, pesquisam e que eu acompanho, né? E no caso, por exemplo, o Cabaré da Desgraça. O Cabaré é uma grande algazarra, né? Sim. Em termos de... Polêmico, né? Onde ele vai. E como é que vocês, assim, têm recebido esse retorno, né? Porque vocês, querendo ou não, estão dentro desse universo onde esses questionamentos são bem mais aflorados, né? Do que, vamos dizer assim, do circo popular que está nos bairros, né? Que ainda estão em processo de adaptação para essas questões que a gente está colocando aqui, né? Sim. Eu acho que isso que o Carri traz é fundamental, né? Da gente entender o tempo que a gente vive, né? Entender o tempo que a gente vive de coisas que não cabem, né? Não cabem. E se a gente para, estagna, não, é assim, a gente sempre fez assim, vai fazer assim, é morrer, né? É matar a própria figura do palhaço, que é uma figura inacabada por existência. E aí, quando a gente se pega pensando essas coisas, aí eu trago até pra gente pensar a potência do riso dentro dessa discussão, né? Por que é tão importante fazer essa discussão, risos em tempo do politicamente incorreto? Porque durante muito tempo o riso foi tido como algo menor, né? O riso sempre foi usado como uma estratégia de escape dentro dessa lógica das violências, né? Transfóbicas, racistas, machistas. Quantas vezes a gente não ouviu e não escuta ainda? É muito comum a gente ouvir casos de racismo onde o violentador se acusa dizendo, mas era só uma piada. Né? Não, era só uma piada. E aí quando a gente fala, opa, porque era uma piada, não tem potência, então a gente releva porque é risível. Se a gente releva isso, a gente tira a própria potência do riso. Porque eu acho que é isso, o riso ele foi esvaziado de tal maneira, e quando a gente traz o riso para pensar essas relações, a gente deixa ainda mais potente o lugar do riso. Porque o riso ele é tanto capaz de violentar, mas o riso também é capaz de reparar violências. E aí eu acho que são questões de escolhas de para onde nós, enquanto artistas, estamos levando, né? A gente trabalha nesse lugar da bufonaria, com o lugar do corpo, de uma maneira bem arriscosa, assim. A gente sabe que a gente tá toda hora no limite de ser cancelado, né? Que faltando para esse lugar da internet. Mas a gente tem muito amadurecido entre nós antes de jogar algo para o público. As relações éticas que a gente tem, por exemplo, com corpos como o do Eduardo, que é uma grande referência para a gente, que é um mestre, né? Que é um cadeirante, artista de rua, que trabalha com o riso.
E aí a gente tem muitas preocupações éticas com isso, porque a bufonaria trabalha em corpos que fabricam aleijos sem ter alejo, né? Sem um braço, sem uma perna, sem um cego. E aí não é que eu estou dizendo que pode, não pode, não é sobre isso, mas que implicações éticas que a gente traz para a vida e se relaciona com esses corpos na nossa vida para estar levando isso para a cena e de que jeito, né? De que jeito? Hoje a gente tensiona muito esse nosso lugar, assim, a gente tem evitado fazer muitas coisas e de jogar coisas para o mundo, porque a gente acha que a gente está no momento também de ver outros corpos fazendo, assim, entender outros lugares, estamos muito no lugar de escuta de mundo mesmo, para entender para onde é que a gente vai levar esse nosso riso aqui daqui para frente. Claro, e tem uma coisa interessante, né, que a gente conversou até antes de a gente começar a gravar, é que nós estamos num processo, né? Uhum. E o entendimento do processo, que as coisas não vão mudar de um dia para a noite. Né? É estrutural, né? É estrutural, a gente tem que ter as conversas como essa nos nossos grupos, né? Nos nossos grupos de pesquisa, no nosso grupo de estudo, né? E ficar atentos, porque a gente carrega, querendo ou não, a gente carrega muita coisa. Sim. A gente carrega com a gente, querendo ou não, carrega, né? E eu falo sistêmico isso, isso, é sistêmico, é. E eu falo isso muito pela questão também da própria realidade do circo tradicional. Quando eu falo tradicional, sem querer categorizar ou enquadrar em um cubo, mas é o circo tradicional de lona, que está nas periferias, que estão nos interiores do Ceará e do Brasil, né? Que eles carregam consigo uma tradição muito grande, né? Eu cito aqui o exemplo, por exemplo, do Biribinha, né? O Biribinha que é um mestre para todos nós aqui, da palhaçaria, né? Essa palhaçaria da reprise, que o cara faz a mesma que o pai dele fez, que o avô dele fez, e então eles carregam uma defesa natural de existência, porque ele tem que defender aquilo que o avô dele fez, que o pai dele fez, para que ele se torne, né, legítimo, né? Tem uma legitimidade. E entender essas figuras, a importância deles na construção desse processo também, né? Até num outro momento a gente conversa, né? Ele fala, rapaz, eu vou deixar de fazer, porque estão me chamando de preconceituoso, estão me dizendo, porque meu avô fez isso, meu pai fez isso, mas é um entendimento de que as coisas têm que ser adaptadas. E eu falo isso por uma questão também, agora já entrando aqui como grupo, né, a própria Dona Zefinha, nós temos um espetáculo chamado Casamento de Tabarim. E o Casamento de Tabarim, ele traz várias questões desses jogos, né, de reprises, né, inspirado em várias possibilidades da questão do jogo cômico, da relação de poder e oprimido opressor, que é dentro dessa coisa da linguagem da rua e tal. E que a gente, o Ângelo agora, ele começou a olhar o texto e falou, cara, não quero mais fazer não, Tabarim não. Ele não vai fazer. Eu digo, não, pô, não vou fazer não, cara, não vou fazer mais não, cara, porque tem essa cena que tem isso, tem a cena que dá uma dedada não sei quem, e não sei o que, isso não sei o que se criança vê e depois vão... Porque existe uma vigilância, querendo ou não. Né? Hoje em dia é muito forte, né? De nós para nós mesmos. De nós para nós mesmos. E é importante ter para que a gente fique atento, né? Para que a gente não fique repassando algumas coisas que realmente são inadequadas para esse momento, né? Mas até que afinal, então foi o seguinte, cara, vamos fazer outro texto, né? Vamos fazer outra história, né? Para que aqueles personagens não se percam, né? Pelo conteúdo, mas que se fosse uma novela, que eles pudessem voltar e tal. Então, dentro desse entendimento, né? Agora, tem uma coisa assim também que a gente não pode moralizar. Assim, também, né? Exatamente. Então, é bem delicado, é uma zona bem delicada mesmo, assim, porque assim, eu acho que desumanizar é que é a pegada, a fuleiragem da história toda. Moralizar não, tá? Então assim, agora não pode ter, por exemplo, você vai fazer uma comédia que você tem uns peitão falso e os peitão falsos não pode aparecer, né? Porque é um corpo feminino, tal, tá entendendo? Então que tipo de moralidade a gente vai querer colocar em cima disso, sabe? Se aquela personagem assume aquilo, assume o peitão legal de boa, tranquilo, se a personagem tá... Então, assim, tem isso muito, que a gente também tem... Realmente é um processo que a gente tem que refletir muito. Eu faço um personagem, porque esse espetáculo eu já encerrei ele no Cacos de Família, que era uma sátira ao Casos de Família, né, um programa de televisão. A gente fazia Cacos de Família, cara. Então, quando eu escrevi o Tony Lavoisier, que era um personagem, é um gay, cabeleireiro, que ele discutia a relação de traição do cara que ele tirou de uma mulher, entendeu? Então, assim, ele conseguiu... seduzir o cara de uma dona e aí ele ia discutir aquela relação lá. Como colocar o personagem homossexual sem fazer o escracho humano dele. Esse foi um grande desafio. Então eu tive que, quando eu comecei, eu não tinha... Esse espetáculo tem uns 10 anos, 10 ou mais.
Eu não tinha essa visão, porque eu tinha da possibilidade de eu ratificar um preconceito, né? Então aí com o passar do tempo eu fui vendo, isso aqui não cabe, isso aqui não cabe. Então eu tenho que mostrar o personagem como ele é, sabe? Se ele é aquele personagem com aqueles trejeitos, ele tem que ser. Eu só não posso deixar de ratificar dizendo, não, aquilo ali é uma forma esdrúxula de ser, né? É uma forma errada de ser, é uma forma estranha de ser. Não, e existe, é real, e está no dia a dia, sabe? Eu não posso pisar em cima daquela estrutura humana. É um desafio, pô. Sim, é uma coisa... Sim. É porque trouxe até um livrinho aqui, que é esse aqui, que é muito legal, chama Você Conhece Aquela? A Piada, o Riso e o Racismo à Brasileira. Deixa eu mostrar aqui. É de um professor chamado Dagoberto José Fonseca, e ele vai fazer uma análise muito interessante do riso no Brasil e dizer que o riso, a piada, é um dos grandes estruturantes do racismo no Brasil. Na televisão, propagador, né? Nos livros. É uma mantenedora, pelo contrário. Ela, mais do que propagar, ela é uma das coisas que mantém a estrutura racista no Brasil. Pelos programas de TV, pelas piadas que a gente conta ainda, né? Pelos livros, pelo jornal, pela mídia, como sempre, os corpos negros, como é que eles eram retratados, né? Se a gente for parar, por exemplo, para ver nos Trapalhões, quem era o Mussum? Era o bêbado, né? Era o vagabundo. Então, ria-se do Mussum por esses fatores. E aí é um livro muito interessante, uma pesquisa muito, muito, muito densa que ele faz, e eu fico pensando nisso quando o Carri traz da personagem que ele fez, né? Como é que a gente... o que é que a gente quer com o nosso riso? A gente quer reforçar essas violências estruturadas ou a gente quer começar a minar essas violências? Sabe? A gente quer continuar mantendo essa estrutura de um riso que bate em quem sempre apanhou? Ou a gente quer que com o nosso riso essas estruturas comecem a ser minadas? E aí isso é questão de escolhas. Por isso que eu falei no começo, assim, não sou eu que vou dizer se pode ou não pode, porque não tem uma lei para isso, não tem uma vigilância para isso. Vai ter gente que vai fazer. Tem gente fazendo esse riso, o riso que mantém essas violências. Mesmo sem ter a consciência que está fazendo. Também. Mas uns que têm a consciência que fazem. Faz mesmo. Também. Mas aí quando a gente traz essa coisa da consciência do não fazer, eu gosto muito dessa conversa sobre a tradição, né? E de não pensar a tradição, porque assim ela não é, como algo estático, assim, de pensar, é assim, tem que ser assim, e o pai eu vou fazer assim. Eu entendo todos esses lugares, sei que eles são importantes. Mas eu acho que tem gente dentro da própria ideia de tradição se revendo, assim. A gente vê artistas aqui, a gente vê o próprio Mestre Pimenta, né? Você vai conversar com ele, o Pimenta consegue articular sobre esses lugares de mundo, que é alguém mais tradicional, o nosso palhaço mais tradicional do que o mestre, né? Entendendo também sem querer, vamos tocar fogo naquele circo. Não é sobre isso, né? Porque fez uma piada que reforça a violência. Mas como é que a gente vai jogando com isso, né? A gente chegar com a faca no pescoço, não pode mais fazer desse jeito, mas também dizendo, os tempos são outros. E aí algumas pessoas vão se abrir para o debate, outras não vão. A gente também não é o dono da verdade para estar julgando, né? Não existe uma lei para isso. Mas eu acho que a gente tem que tensionar, pelo menos quem está perto da gente, né? Esse debate é maravilhoso, é circunstancioso mesmo, assim. Então é fundamental. O debate que a gente faz aqui, ele tem que se tornar cada vez mais popular. Essa discussão tem que ser mais frequente em todos os âmbitos, em todos os momentos, porque é através disso que você vai possibilitar essa discussão e esse entendimento coletivo, né? Então, se a gente não fala, se a gente fica só na opinião própria, muitas vezes se perde ou se tarda muito as decisões a serem tomadas e as posturas e a arte se transformar também. Pô, temos que se transformar, tudo se transformando, vamos estar nessa, eu acho que é bom. E tem uma coisa muito legal, assim, porque a gente que consegue viajar, consegue romper os limites da fronteira aqui do estado, né, vai para outro local, então a primeira coisa que a gente chega para você dar um no Ceará, a biscação do Ceará, conta piada aí. Pra quem sabe é bom, vocês têm cara de contando piada, eu não sei, duas piadas eu não sei. Eu não sei contar piada, eu sei encenar piada. Eu sempre digo, pai macho, eu não sei contar piada não, eu acho que eu sei aquela das tomatinhas que tava passando no meio da rua e olha lá, eu conto muito mal. Agora, para encenar já é outra coisa, aí eu já viajo na história, né? Vixe, tem uma situação, porque tratando agora, voltando aqui à questão da nossa
nosso arquétipo cearense, né? Nossa maneira de ser, de brincar, né? Isso é... E a gente vê, por exemplo, agora eu cito o Cine Hollywood, né? Que ele tomou uma proporção, né? Porque eu lembro de ter assistido ainda o documentário, o curta, bicho. O Artista como o Cabo do Mal. Porra, eu vi esse curta muito, porque a gente circulou aí, na época, no circuito itinerante, né? Tinha uma lona de circo e apresentava todo dia que ia apresentar a programação. Passavam vários curtas e um deles era o Artista como o Cabo do Mal. E a gente já viu o potencial que tinha na época. Porque quando passava, bicho, as pessoas que estavam ali pra ver e quem tava passando sentava e via aquele negócio até o final. E o povo se bolava de rir porque nunca tinha visto aquele, né? A gente já via, já Nunca tava... tinha se visto. Se visto, É, exato. sobre isso. Nunca tinha se visto ali. E quando a pessoa se veia ali, a pessoa, pô, e riam pra caramba, né? Essa coisa. E aí eu vejo a propagação que teve o Halder com toda a equipe, né? Maravilhosamente colocados aí. E teve um e há pouco tempo, em casa a gente assistiu 2. E minhas meninas estavam passando, pra você ver, ó. Estavam assistindo, não chamei ninguém. Elas passaram e começaram a ouvir, cara. Né? A nos ouvir, né? Aí sentaram e ficaram assistindo até o final conosco. E isso aqui é do Ceará, eu digo, meu filho. São artistas daqui, ó. Conheço aquele outro e tal. Passando na grande TV, né? Ou seja, tem que ir pra ali pra poder retornar pra gente, né? E como foi essa coisa, cara? Eu fiquei muito curioso, já entrando nesse assunto. Como é que você acha, assim, o grande sucesso que se propôs, né? Que chamou a atenção até de grandes produtoras para apresentar essa grande brincadeira, essa coisa, o que foi a grande coisa que você acha? Eu acho que a grande pegada foi uma pegada genial do Halder, né? Então ele, enquanto cearense, né, muito bem assessorado e muito bem composto com Edmilson Filho, eles conseguiram colocar o cearense no cinema, né, na maneira mais cômica e mais diversa que poderia ter sido feito. Porque até então, todas as experiências cinematográficas ou quase todas, ou grande parte da produção local cearense era muita dor, era muita seca, era muito sofrimento e tal, e de repente eles colocaram riso, eles colocaram aquilo que, de uma certa forma, é encantador e é encantamento para todo mundo, seja em qualquer planeta, digamos assim. E aí ele descobriu uma coisa super interessante, né? E aí, obviamente, a maior emissora da América Latina viu que aquilo era um potencial de mercado, né? Então, por quê? Porque atingiu um potencial de mercado no Ceará, principalmente, e no Nordeste, né? Ou seja, e de uma certa forma, eu digo sempre, desse riso circense, né? Então muitas vezes peculiar, porque iria para o cinema, então tem um determinado... Porque é o seguinte, quanto mais pesado o riso for, maior é a censura, né? A liberação. Então menos pessoa assiste. Então, assim, eu acho que ficou de 12 anos, por aí, aproximadamente. Classificação, né? A classificação, esse nome que não me vinha. E aí o que aconteceu foi o boom, né? No cinema. Milhões e milhões de pessoas assistindo isso. Aí, pô, não deu outra. Nicho de mercado, né? E aí foi que a coisa... Eu não participei dos filmes do Halder. Ele soube do meu trabalho de comédia no teatro, foi assistir, o Edmilson também. E aí eles acharam que tinha um personagem bacana, eu e Solange, que trabalhamos juntos há um tempo. Aí veio o Lindoso e a Belinha, o dono da bodega lá, e foi super legal. O que eu acho da passagem do cinema para a televisão é porque eu acho que a televisão trouxe uma dramaturgia muito bem construída, muito bem redondinha, que era exatamente aquilo que hoje o audiovisual pede para a TV aberta e para a TV fechada também, sabe? Que é uma dramaturgia bem construída e provocando identidade, né? Então, assim, a audiência dele, da série que aconteceu, os 10 episódios, foi uma coisa absurdamente surpreendente para a emissora. Porque bateu todos os recordes de audiência. E isso para o Ceará, para a gente foi maravilhoso. Claro. Porque, pô, era o nosso jeito, era a nossa cara, era a nossa molecagem, sabe? Que estava lá, por mais que tivessem personagens do sudeste do país, mas o grande elenco era cearense, né? A maior parte, foi uma exigência até do Halder, que 50% tinha que ser cearense e 50%. E convidados também durante os episódios, também foram cearenses que foram daqui para lá.
E aí deu realmente essa identidade muito profunda e que provocou essa audiência também surpreendente, tanto que agora a gente está indo gravar a segunda temporada, que já era para ter sido feito, mas a pandemia não deixou. Maravilha. Não, e o legal, porque a gente nos vê, né? A gente se vê estando ali, né? A gente fica e traz para nós um bairrismo, né? Pô, é massa, nós estamos ali com aquele espaço que até então, por exemplo, vou fazer uma referência aqui, dentro do mesmo universo, que seria os pernambucanos com Suassuna. Né? Na mesma estética, na mesma... Nada, assim, são grandes produtores também, né? Mas é olhar para cá também e ver o que nós produzimos, e aí eu até pergunto, já passo para o Alisson, nessa proporcionada relatividade, né? Como estamos hoje, o movimento de circo, da palhaçaria, enfim, das produções de performance, dessas relações atualmente no Ceará em relação às outras produções aí, como é que nós estamos? Sim. Eu acho que vocês trazem uma coisa muito legal nessa coisa da representatividade, que aparentemente não é sobre o nosso tema, mas é. Que é da gente pensar que o riso que a gente conhece é um riso de referência única. E a figura do palhaço também, ela foi se homogeneizando e a gente entendeu esse riso do palhaço como um riso universal, né? Mas, por exemplo, onde estão as outras comicidades que não vêm dessa matriz europeia, né? As comicidades afrodiaspóricas, o Mateus, da cara preta, né? As comicidades afro-indígenas, né? Que aí não são palhaços, a gente quer traduzir tudo para palhaço, né? Mas não é Mateus, o Rochuá é um Rochuá. E aí tem duas artistas muito incríveis de São Paulo, uma é a Cibele Mateus e a outra é a Vanessa Rosa, que estão fazendo várias discussões sobre outras comicidades que partem de outros lugares que não dessa branca, europeia, cristã, e vem de outros lugares. Eu acho que isso a gente começa a pensar. A gente só vai conseguir desmontar a ideia, por exemplo, de um riso racista quando pessoas racializadas começarem a tomar de conta que tem o seu riso próprio e começar a ver, né? Quando uma pessoa vai fazer, por exemplo, uma oficina de palhaçaria, uma pessoa preta vai fazer oficina de palhaçaria e um professor apresenta a figura do Mateus. Tem isso aqui. E não manda de cara a pessoa pintar a cara de branco e botar o nariz vermelho, entendeu? E não é que não possa, mas é porque existem outras referências de mundo, inclusive outras referências de riso, que são muito importantes para a gente pensar e sair um pouco dessa forma única, né? E aí, trazendo para o Ceará, eu acho que nos últimos anos, nos últimos 10 anos, a gente tem visto uma produção muito vasta também, no campo da palhaçaria e do circo, que foge da forma. Isso eu acho incrível. Tipo, quando a gente vai, por exemplo, pro festival de circo, a gente vê, sei lá, 3, 4 palhaços cearenses se apresentando. Nenhum é igual. Tem um que tem nariz, tem um que não tem nariz, tem um que é mais para a comunidade popular, tem uma que vai para esse mais eurocentrado. Eu acho que isso é a melhor forma da gente dinamizar uma produção, assim, é sair da fórmula, sabe? Por exemplo, eu não faço o teatro que o Carri faz, o Carri não faz o teatro que eu faço. Mas para mim, enquanto artista, é muito importante tê-lo na cidade, saca? Para mim é muito importante ter, por exemplo, o pessoal lá nas Goiabeiras, a Liana, o Hesse, fazendo o Mateus, que é um palhaço também que eu não faço. Mas isso, para a cidade, é muito potente para a gente ter o riso da cidade, que eu vou lá assistir ela, depois no outro final de semana eu já vejo o Carri, aí eu vou na praça, vejo o Eduardo fazendo. E eu acho que o Ceará, a Fortaleza, está se entendendo nesse lugar de diversidade, assim. Muita coisa para ver, diferentes formas. E eu acho que é uma maneira da gente pensar como é que dissolve essas violências através do riso, assim, enquanto fazedores, né? E a gente também que está nesse lugar do dar aula, do formar novos artistas, né? Formar novos palhaços, novas palhaças, a gente tem que dar atento também para não dar uma fórmula pronta. Ó, aqui, você vai botar um sapato desse tamanho, pintar aqui, botar o nariz, pronto. É palhaço. Não é. Às vezes a pessoa nem cabe naquilo, não quer. A pessoa quer estar de pé descalço, batendo pandeiro, pintando a cara de negrume. É aquilo, sabe? Que dá. Eu acho que... Desculpa de atrapalhar, mas assim... E eu acho que é aí que entra o poder público, sabe? Porque para dar sustentabilidade para isso, a gente precisa que essas pessoas, que esses artistas da comicidade, das praças, das ruas, dos teatros, dos pequenos espaços culturais, da periferia, do bairro, sabe, dos municípios, eles precisam desse aporte do poder público, eles precisam de políticas públicas que dêem um aporte financeiro, porque nós não podemos contar com um público de uma forma geral,
sabe? Porque, sabe, a gente não pode achar sempre que os teatros ele tem que ser aberto para as companhias que vêm com atores famosos, ou comediantes famosos, ou circos estratosféricos, assim, sabe, com 1000 coisas, assim, sabe? É do pequeno que a gente consegue, né? É do miúdo, é daquela coisa que é qualitativa mesmo, porque ele é pequeno, ele é para aquilo ali, ele é para você. Então eu acho que isso é muito fundamental e é uma briga que tem que ser sempre de todos. Eu me lembro quando a gente fez o Circo do Solé veio para cá, que a gente montou o Circo do Seu Zé, que é uma sátira ao Circo do Solé. Macho, cara, teve gente que foi assistir o Circo do Solé e veio assistir o Circo do Seu Zé, sabe? E a gente frescou com tudo aquilo que estava dentro daquele circo. Tudo, até os personagens que estavam dentro do circo. Eu botei um espião lá, e aí tinha 2 amigos que foram trabalhar lá, e passavam todas as informações, tem isso, até fotografou e tal. Ah, muito bom. E aí a gente fez a molecagem com aquilo, bicho, desde a seleção de artistas pro Circo do Seu Zé. Né? Então a gente fez a molecagem micro do macro. Eu me lembro que eu corri atrás de apoio para montar isso, a gente conseguiu nada, sabe? Porque exatamente a gente estava satirizando o poder, né? A gente estava satirizando o macro. Né? E essa coisa do circo, você fala, desse pequeno circo, né, que está lá no Conjunto Palmeiras, esse pequeno circo que está lá na Goiabeira, que está lá. E aí eu fiz uma reflexão uma vez e falei, pô, o tão quanto eles são importantes. Porque eles estão cumprindo um papel, muitas vezes, que o Estado não consegue cumprir. Sim, com certeza. Que é levar o entretenimento a esses pequenos locais, nem são pequenos, né? São grandes bairros, mas que estão numa zona, né, de periferia, né? Não turística. Não turística. Estão fora do entorno né, dessa aldeota, né, entendeu? Que nós costumamos falar, né? Mas a gente está caminhando para nosso final aqui dessa conversa, que passou assim, voado, né? Foi mesmo, foi rapidinho. Voado, cara. Só uma coisa assim, desse negócio aí, rapidinho assim, só para... Não, pode contar. Por exemplo, eu tava numa live e eu comecei tinha um pessoal da prefeitura, da antiga gestão, né? Foi no ano passado, e disse assim, putz, cara, as areninhas estão aí, né? Qual o dia que vocês vão reservar as areninhas pro circo de Fortaleza, pros pequenos circos? Uma areninha, só futebol. Porque que não pode estragar a grama. Uhum. Mas não vai estragar a diversão, a liberdade, o pensamento e a arte daquela comunidade, né? Aí ficou aquele climão e tal. É isso, mano. O pessoal sabe que dá pra botar uma lona sem estragar o piso, não é não? Esse desse ano tá provando. Não, e esse pensamento que a gente tem apresentado também, da possibilidade do circo sem a lona, que o circo é o conteúdo. Né? O circo ele é o conteúdo, né? Da grande coisa. Sim. Né? De proporcionar. É que o pessoal tá falando, não, vamos ter areninha pelo Fortaleza inteiro, assim, pô, e dentro dessa programação um circo, né? Aí fica aquele silêncio. Vamos lá, vamos lá. Não, mas é isso mesmo. Nós cearenses aqui, a gente está nesse movimento de entendimento também de quem somos e onde estamos nesse momento, e veio essa coisa da pandemia, né? Que ela veio para nos mostrar muitas coisas que nós não queríamos ver, né? Ou não tínhamos atentado das possibilidades. Uma delas é justamente uma possibilidade como essa aqui, né? Que a gente está nós 3 aqui hoje. Sim. Na Varanda Criativa, tratando de um tema bem presente, né? Bem necessário e que vai estar registrado. Isso, né? E vai estar aí com a sua potência que e todos os fazedores também no Brasil estão fazendo isso, né? Então acho que é uma oportunidade que a gente tem de difundir, né? E aí, para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, Alisson, sobre o seu trabalho, Carri, como é que a gente lhe encontra na internet, onde é que você está, ou fisicamente, ou como é que é ter contato com você, enfim. Bem, @Carri Costa no Insta, tem umas loucuras que eu publico lá, vez por outra. Eu, assim, vez por outra também. Tem um projeto que eu, em parceria com o Instituto Iracema, todo domingo eu fiz uma coisa bacana. Então tem uns videozinhos rápidos de 10, 15 minutos, tem uns até de 18 minutos, que fala sobre Praia de Iracema. Eu faço um senhor pescador, Praia de Iracema e Fortaleza, né, falando muito sobre cultura, sobre coisas, né, símbolos bem interessantes para a nossa cultura. Então, quem quiser, no site do Instituto Iracema. E assim, tô lá no Teatro da Praia, tá parado, nada pode funcionar por conta de agora, mas estamos aí, estamos na luta, a gente está
brigando para as coisas funcionarem também, um dia quando tudo voltar ao normal. Assim seja. Mas, eu sou fácil de achar, mano. Tô em todo buraco pra te chamar ou me chamar eu tô. Mas tem lá no Instagram, As 10 Gracas, As 10 Graças, é um grupo fácil de achar. É uma página com arruma de marmota, é a gente. Mas eu queria também aproveitar, já que a gente tá nessa mesa importante, e trazer... Nem isso, mas isso eu vou deixar de fazer. É porque, tipo, pensando isso, né, esse lugar do politicamente correto, incorreto, tenho escutado, né? Falei no começo, tenho mais me preocupado em escutar do que colocar coisas e vi coisas muito interessantes. Artistas dessa nova geração, né? Artistas contemporâneos incríveis que têm feito muito essa conversa em vários espaços e que tem muita coisa na internet também, né? Que foi produzido. Um que é a Cia Fundo Mundo, é uma companhia feita só por pessoas trans, de circo, virtuosos, comicidade, que tem feito essa discussão muito fácil de achar no YouTube, Cia Fundo Mundo. A Ariadne Antico é uma palhaça PCD, tem um distúrbio de movimento e tem feito muito essa discussão sobre esse lugar desse corpo cômico, né? Como trazer o riso a partir desse corpo. É a palhaça Birita, que vale muito a pena procurar também. Falei da Cibele e da Vanessa Rosa também, que são nomes fáceis, você joga no Google, vai achar essas pessoas. E uma outra também, artista chamada Highlander Martins. E aí, cata esses nomes aí, que são pessoas que estão na internet com vários vídeos fazendo essa conversa que a gente teve aqui. Porque é isso, vai ver essa e ver as outras, a gente também volta, daqui a pouco a gente vai voltar para ver essa e, putz, você não devia ter falado isso. E normal, né? E tudo bem. Então, quem quiser me achar para conversar sobre esse assunto, outros assuntos, Alisson Lemos no Instagram. Faz minha propaganda aí. Pronto, o Alisson tem 2 livros lançados, né? Um fala sobre bufonaria, né? Que aí você encontra nas maiores livrarias de Fortaleza. Na minha mão é mais barato. E esse outro que é sobre performance também, criatura sabe da performance, fôlego. Tá? Então são 2 obras que a gente aconselha não, né? Que a gente indica, né? Para que você tenha acesso aí. A minha mão é mais barata e tem promoção. Enfim, ele ainda autografa, viu? Pelo mesmo preço, né? Mesmo preço. Você é arriscado pagar menos se tiver com assinatura. Não tá valendo nada esse nome. Gente, passou o VaptVupt, né? Como diz o nosso mestre lá, foi o VaptVupt que passou essa conversa aqui. A gente abre aí essa possibilidade para que você que esteja assistindo, que tem interesse nessa temática, onde você esteja, propague esse tipo de conversa entre seus fazedores aí, para que a gente possa produzir coisas não censuradas, não seria isso, né? Ou não moralizadas, mas que tenham uma consciência de atuação onde você esteja, né? E que ela se propague de uma forma onde todos se sintam bem, né? Ao ouvir, ao escutar, ao sentir, né? Que todo mundo saia e que a potência do riso, né? Ele é realmente de transformar, né? Ele é uma ferramenta que serve para acalentar nossa alma, né? Para que a gente reflita sobre quem nós somos e como nós devemos proceder nessa sociedade tão diversa que nós temos, né? Então fica aí. Essa é uma atividade ligada ao Festival Internacional de Circo do Ceará, né? Dentro do programa Luz no Picadeiro, que é um programa de formação, e nesse momento, por questões não tão grandes, mas óbvias, pela questão da pandemia, a gente está fazendo nesse formato. E aí ele tem, como eu já falei no começo, é uma programação que tem o apoio da Lei Rouanet, e é bom e importante falar sobre isso, que a Lei Rouanet, como outras leis de incentivo, são altamente importantes para que eventos como esse e tantos outros no Brasil, projetos consigam se manter e se sustentar via as leis de incentivo fiscais, né? E aqui ele é apresentado pelo Atacadão, tem o patrocínio da DAS, o apoio da Ninja e o agradecimento à Enel. E essa atividade também está dentro da programação do festival, com o patrocínio da Lei Aldir Blanc, que é essa lei de auxílio tão necessária que está fazendo com que a gente, enquanto produtor e enquanto artistas diversos, possam aí de maneira digna continuar sobrevivendo sem poder nesse momento estar aglomerando, né? Que é a nossa grande causa, né? É aglomerar pessoas e nesse momento a gente não consegue. E agradecer também ao governo do estado do Ceará, através da Secretaria da Cultura, a realização da Secretaria Especial da Cultura, o Ministério do Turismo, o governo federal, a produção da Iluminura e a captação de imagens e edição
é aqui da Varanda Criativa, meu amigo Gustavo Portela. Muito obrigado, fiquem atentos aí à programação que está acontecendo, compartilhe com os amigos, é isso aí, gente. 7º Festival Internacional de Circo do Ceará. Valeu, beijo!